O Francisco perguntou assim, qual a minha opinião sobre sexo casual? Acho que eu devo ter vídeos falando sobre isso. O Tantra, ele é desrepressor, né? E eu acho que a gente tem que viver a nossa verdade, a expressão da nossa verdade. E uma das coisas que, antes de eu chegar ao Tantra, eu era muito bloqueada com essa questão de sexo casual, porque eu lembro que eu namorei dos 17 aos 22 anos, eu perdi a virgindade com 17 anos, namorei até os 22 anos, e o que aconteceu? Quando eu ia me relacionar sexualmente com alguém, quando eu tinha 23, 24 anos, faz tempo, gente, vou fazer 40 anos semana que vem, quando eu ia me relacionar, eu entrava numa crise, eu achava que eu não prestava, eu achava que eu era uma puta, eu assim, sabe, que eu ficava muito mal. Eu tinha um diário que eu escrevia, e eu era assim meio religiosa, eu falava, eu pequei de novo, eu sou fraca, e era assim um conflito para mim essa história de sexo casual, era realmente um tabu a questão do sexo casual. E eu, até chegar ao Tantra, pra eu fazer sexo tinha que ser assim, namorando. Se lembra de uma menina. E pra eu fazer sexo, quando eu cheguei ao Tantra, era assim, tipo, tinha que namorar. Tipo, não ficava transando sexo casual, não. Então, a minha cabeça, até chegar ao Tantra, sempre foi assim, muitos bloqueios em relação ao sexo casual. Quando eu cheguei no Tantra, o que aconteceu? E eu parei de me reprimir sexualmente, né? Eu parei de me reprimir sexualmente e eu comecei a viver a sexualidade de uma outra forma. E o Tantra, ele é desrepressor, tá? O Tantra é desrepressor. O Tantra, porque assim, o Tantra não tem julgamento. O Tantra não vai falar que você tem que fazer sexo casual ou que você tem que fazer sexo só com um parceiro, um namorado. O Tantra não vai falar que você tem que ter uma relação aberta ou que você tem que ter uma relação monogâmica. O Tantra, ele vai trazer a sua verdade à tona, né? E a minha verdade que veio à tona é que eu tinha uma sexualidade extremamente aflorada que eu reprimia. Então, o que aconteceu? Eu parei de reprimir a minha sexualidade. Tá? E na época eu era casada, eu conheci o meu ex-marido, assim, logo que eu iniciei no Tantra, e logo a gente já começou a namorar, e a gente tinha uma relação aberta, e a gente se relacionava sexualmente com outras pessoas, então fazia sexo casual com outras pessoas, né? E foi, assim, para mim, extremamente libertador, e foi uma experiência, assim, de muito crescimento para mim, porque eu pude, ao me permitir viver essas experiências de sexo casual, entender a minha sexualidade. Muitas vezes eu me percebi buscando sexo por carência, buscando sexo como forma de me empoderar, porque eu me sentia empoderada quando o homem me desejava. E, enfim, e daí eu comecei a perceber as dinâmicas que estavam nessa minha questão sexual, que era tão aflorada, eu comecei a perceber muito dessas dinâmicas e comecei a partir daí, dessa liberdade, desse lugar onde eu não me sentia culpada, e era uma coisa muito boa, porque eu fazia com o apoio do meu parceiro, né? Então, tipo, eu me sentia muito digna. Ao contrário de quando eu tinha, 20 e poucos anos, que eu falava, eu não presto, eu sou uma puta. Quando eu tava com um parceiro e podia me relacionar com o apoio dele, eu me sentia muito digna, essa coisa assim da verdade, da autenticidade, de poder falar pra pessoa, ó, tem meu marido falou, ok, tá tudo bem. Então isso foi um processo assim, muito de ressignificação na minha vida. E com as minhas experiências, eu fui ressignificando a sexualidade, percebendo essas dinâmicas, né, de buscar sexo como carência, como questão de poder, de elevar minha autoestima, percebendo as muletas que eu
tinha no sexo, e daí com isso eu cresci com isso, aprendi com isso, e daí eu acabei vivenciando uma sexualidade onde já para mim a sexualidade, esse sexo casual assim, já começou a perder o sentido, e daí para mim começou a ter uma necessidade de ter realmente uma conexão com a pessoa, uma questão de energia, porque eu não queria mais utilizar o sexo como uma muleta de autoestima, uma muleta de carência. Então eu comecei muito a identificar os motivos que me levavam para o sexo. E daí a conexão começou a ser mais importante. Mas eu só cheguei nesse lugar depois que eu vivi. Então eu acho que a gente tem que viver tudo, viver a nossa verdade, se tá com vontade, faça. E eu acho que não tem o certo, não tem o errado, tem assim você se sentir feliz, né? Eu penso muito sobre isso, porque a fase que eu tive essa vida mais livre foi uma fase muito feliz. Foi uma fase muito feliz e de muito aprendizado, de muito crescimento e de muito empoderamento. Então, às vezes, a gente fica colocando coisa certa ou errado, e quando eu tava me anulando, falando, eu não presto, eu sou puta, eu sou isso, eu sou aquilo, foi a fase que eu tava doente, foi quando eu entrei em depressão, foi vários problemas que eu fui. Eu lembro que quando eu tinha 25 anos, eu queria morrer. Então, acho que o que importa é você estar feliz, e sair desse lugar de julgamento e viver a sua verdade, porque a sua verdade é que vai trazer os aprendizados. Se você não vive, você vai ficar na paranoia. Se você vive, daí você sai da paranoia e traz os aprendizados. Tá? Então, eu não acho que eu não sou nem contra, nem a favor. Eu não faço mais assim sexo casual. Para mim é necessário uma conexão, mas eu não sou contra, não, porque para mim foi super benéfico a minha experiência de fazer sexo casual, de relacionamento aberto, foi uma experiência muito benéfica, tá bom?